Então, para entender como a inteligência artificial e como a internet das coisas auxilia a experiência das pessoas e também a performance das empresas, eu recebo aqui já no palco o Paulo Duarte, que é diretor executivo da Federação Tecnológica. Paulo, muito bem-vindo ao processo, agradeço por estar nosso convite e mostrar um pouquinho da tecnologia de vocês. Melhor introdução não poderia ter, né, Leonardo? O Igor já deixou aí direto da Europa, já levantou a bola passando que ia chegar aqui. Na verdade, obrigado, Igor, se estiver assistindo a gente aí na continuação. Realmente já está por aqui. Internet das coisas, machine learning, inteligência artificial já é uma realidade para a gente, já é uma aplicação que a gente consegue reduzir custo e maximizar a experiência dos nossos clientes aqui em cenários bem positivos, como sede de grandes empresas como Petrobras, América Seguros, entre outros. Deixa eu aprender aqui como é que eu compartilho a tela. Vou apertar aí no Share Screen e clicar em cima da telinha para apertar compartilhar. Maravilha. Já está aparecendo aqui. Legal. Aí, só oculta ali embaixo aquele recadinho para ficar... Qual? Esse recadinho branco aí. Só apertar ocultar. Aí. Tá. Beleza. Agora é contigo. Beleza. Bom, Léo, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que a gente tem muito espaço para poder falar sobre internet das coisas, inteligência artificial, como que a gente pode reduzir custo, como que a gente pode maximizar a experiência dos clientes e dar uma pivotada, transformar essa relação dos usuários dos nossos prédios. Afinal, os nossos negócios, os nossos galpões, os prédios, hospitais, as nossas oportunidades aí imobiliárias estão sofrendo uma verdadeira disrupção, não só pelo avanço de tecnologia, mas por esse momento de pandemia que acontece em 2020, que vem, assim, definitivamente empurrar a gente por um novo modo de consumo, um novo modo de relação interpessoal, corporativa, e isso traz para a gente um conceito de que parece que está tudo de cabeça para baixo, tudo mudou, né? A gente volta para o escritório, os processos mudaram, as formas de interagir com as pessoas e com as demandas que a gente possui mudaram, né? A gente percebe e vê constantemente na mídia, né, os impactos totais aí do coronavírus, o quanto que tem atingido o Brasil, um posicionamento também, além do Brasil, aí, com 128 mil mortes. Nos Estados Unidos a gente chega a 161 mil mortes. De certa forma, isso forja a nossa necessidade de mudar e nos preparar para essa nova aplicação e fazendo uso, sim, de inteligência artificial e de machine learning, internet das coisas, como a gente vai ver mais para frente. Estava lendo recentemente sobre os modelos, né, mais flexíveis de trabalho que todas as empresas estão adotando. Virou praticamente o inverso, um padrão inverso, onde grandes companhias puxaram a dianteira, liberando seus funcionários, não só por uma questão de instrução de órgãos de saúde, mas por uma questão mesmo de redesenho de propósito, de redesenho de modelo de negócio, fazendo com que a forma de estar no escritório, de estar dentro dos meios de negócio, sejam completamente diferentes. Você está me ouvindo bem? Leonardo? Oi, Paulo. Opa, deu uma... Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Só a apresentação que saiu, tá só agora. Agora voltou. Legal. Agora Legal. voltou. Então, a gente estava aqui falando sobre os modelos flexíveis de trabalho, né? E esse futuro que praticamente já estamos vivenciando, né? Essa nova realidade, 2021
já está aqui, já está na porta. É crucial a gente tratar essas ações e enxergar como que esse impacto da pandemia muda o comportamento dos nossos consumidores. Né? Tenho aqui alguns dados de um site internacional que faz consultas aí sobre tendências e sobre o nosso segmento, e a gente percebe que 63% a mais, né, tem um aumento de 63% de adoção de recursos digitais mais rápido do que antes da pandemia, do que no passado. Né? Então, aquilo que era feito ainda muito no físico ganha uma vazão muito grande no mundo digital. Né? 56% de mudança na jornada, na forma do consumidor e usuário interagir com um determinado produto, seja alimentação, ar-condicionado, tecnologia, varejo, seja o que for. 51% de retardo e atraso nas decisões de grande impacto em função de todo esse contexto de dúvidas e incertezas, como a gente tem falado aqui nos painéis, como o Risola estava falando agora há pouco aqui. 42% de demanda por novos conteúdos e informações. Né? 40% de consumidores mais velhos usando serviços digitais, ou seja, praticamente uniformizando as soluções digitais como uma linguagem comum, independente da geração, independente da idade de quem está na outra ponta. Né? E por onde que a gente começa a aplicação de internet das coisas, de inteligência artificial, machine learning? O que a gente pode fazer hoje nos BIRMAs da vida, nos WTCs, nas sedes das grandes companhias, nos hospitais, nos bancos que a gente ainda, por alguma necessidade, frequenta, enfim, os espaços colaborativos, os espaços corporativos que a gente hoje utiliza. Né? É aplicar tecnologia de ponta, que efetivamente promove uma jornada digital, promove uma interação muito mais facilitada, já que esse comportamento pós-pandemia traz isso para a gente como algo com muito menos atrito, com muito menos dificuldade, rejeição, já joga todo mundo dentro do digital, e praticando uma inovação, buscando a maximização da experiência de todo mundo. Né? E como que a gente faz isso? Para exponencializar a experiência do cliente, para colocar ele dentro de um novo patamar, né? Como que a gente realiza? Então, o primeiro produto, a primeira solução que a gente está aqui no mercado, que a gente desenvolveu, uma parceria grande que a gente tem com a Tindot, que é um robô assistente, que ele hoje pode fazer o trabalho de uma recepcionista e de um vigilante, por exemplo. Então, a gente pode ensiná-lo qualquer idioma, né? Espanhol, inglês, mandarim, seja qual for, e fazer ele receber as pessoas num concierge, por exemplo, de um empreendimento, um prédio, e liberar o controle de acesso, ele consultando direto na base de dados através da inteligência, e ele deliberando ali, através da sua câmera, o controle de acesso, liberando o ticket ou por QR Code, ou por acesso facial com cadastro da face direto no robô, e fazendo toda uma sequência para ter ali uma interação digital que promova uma disrupção no formato de recepção, no formato de interação. Durante a noite, ele se transforma aí numa espécie de vigilante, né? Então ele deixa de ser a pessoa que interage com o público para prestar atenção em todos os movimentos e pegar a sua câmera e transpor essa câmera para a central de segurança, que pode estar física ou em outra propriedade. Pode imaginar, por exemplo, um centro logístico que tem um atendimento ali durante o dia, e à noite a gente tem apenas o contingenciamento de algumas cargas ou de pequenas movimentações de público. Então, ele funcionaria perfeitamente aí como um vigilante noturno para poder interagir, ser uma interface para algum humano que esteja numa central remota, em outro estado, em outra cidade, e aí, então, cumprir um papel 24/7
que vários humanos antes ou estavam expostos ao risco, ou uma contaminação, ou de fato são um custo para uma operação e podem ser colocados numa função mais nobre, numa função de maior evolução. E um ponto interessante é que toda vez que eu comento sobre essas possibilidades, essas interações e essas aplicações que a PDSAT Technologies tem realizado, principalmente quando era em plateia presencial, o público, poxa, mas aí então a gente está criando desemprego, a gente está afastando pessoas ali, demitindo pessoas. E um dado interessante é que quantas pessoas aí, quantas recepcionistas que a gente não conhece, que é formada em administração, que é formada em marketing, que é formada em uma série de graduações e que não tem oportunidade, porque acabam se prendendo, né, ali na função que já está e passa o tempo e acaba não desenvolvendo. Então, na verdade, o que a gente propõe é uma redução de custo para aquela posição, sim, mas para valorizar o ser humano para uma aplicação onde ele possa ter mais valor agregado para o negócio e para ele próprio, né? Não ter ali um trabalho repetitivo, um trabalho exposto ao risco, um trabalho mais nobre, tá? Então, o primeiro ponto nosso aí, que na verdade junta internet das coisas com inteligência artificial, com segurança, com aprendizado, porque o robô vai aprendendo a sua forma de falar, vai aprendendo a sua forma de pedir, com quem geralmente você quer falar. Então, se você 3 vezes quer falar com a mesma pessoa, ele já na 4ª vez já pergunta, e aí, você veio falar novamente com o Rafael, Leonardo? Ele já interage com você baseado no aprendizado que ele vem trabalhando no campo cognitivo aí, através das programações neurais que a gente roda em cima dele, né? E aí, para quem já está dentro do empreendimento, para quem já passou ali pelaquela camada, toda interação passa a ser também robotizada, né? Não mais com robô físico, mas com uma interação via bot, onde aqui a gente roda um vídeo, o usuário, por exemplo, pode estar na mesa dele, clica lá no QR Code, né, do seu próprio celular, seja qual for o celular, e aí ele fala, eu tô com frio, tô com calor, quero iluminação aqui, quero que programe a iluminação para hoje à noite, o ar-condicionado, eu quero um café na minha mesa, eu quero um apoio, minha cadeira acabou de quebrar, enfim, não estou me sentindo bem, quero que a brigada ou o médico venha até a mim, enfim. No hospital, por exemplo, quem está ali no leito pode chamar um enfermeiro, fazer uma interação, né, caso seja possível no estado clínico que a pessoa esteja. Enfim, toda interação passa a ser digital. Inclusive, eu estou de casa, posso reservar a mesa, que amanhã eu vou lá no escritório na parte da tarde trabalhar, então eu posso reservar a mesa que eu vou trabalhar. Toda interação passa a ser robotizada, passa a ser desenvolvida para que eu tenha a possibilidade de atender todos os usuários do empreendimento dele, estando da casa dele, ou ele estando no escritório, ou estando de outro escritório, de forma uníssona, né? Praticando aí ubiquidade e mobilidade, né? Então, antes eu tinha uma central de BMS numa relação 1 para 1, onde um usuário ligava para uma central e fazia uma solicitação, né? E agora a gente tem uma interação robotizada que eu posso falar com 1000 usuários ao mesmo tempo. E o detalhe é que eu dou feedback para todo mundo, retorno para todo mundo via SMS, ou via e-mail, ou via aplicativos outros de mensagens, para dar para ele o tempo de resposta, o que ele recebe ali de feedback, o que é a necessidade dele, a dor dele, como o Igor estava falando há pouco, e um feedback real, simultâneo, para que ele saiba que a dor dele está em tratamento ou já foi resolvida, né? E o bacana é que não é só o gerenciamento de ticket, não é só o gerenciamento de demandas, né, ou a captação das dores, mas é a ação e execução de fato, né? Então, aqui ele reclama da temperatura sem eu precisar ter uma intervenção humana, não há um outro humano do outro lado para agir no ar-condicionado, diretamente da interação robotizada, eu já ajo no ar-condicionado, independente se eu estou falando de um BRF ou de um sistema de insuflamento de ar frio, fancoil, baseado em chillers, etc. A gente tem os sensores, né, de internet das coisas, as placas de controle, que falam
com a nossa plataforma, com o gateway, e isso vai para a nuvem através de um protocolo chamado MQTT. Então, o sistema robotizado consegue interagir direto com essas tecnologias, desde iluminação, ar-condicionado, o que for. Então, a própria pessoa, o próprio cliente, usuário, o próprio demandador, ele interage, né, na disciplina que ele está ali solicitando. Né? Então, eu não preciso fazer um schedule de uma sala e uma secretária vai reservar a sala. A solução é do início ao fim. Né? Eu faço uma solicitação de temperatura, eu não preciso de um operador predial para poder executar a demanda de temperatura que ele está solicitando. A solicitação entra já no algoritmo, que faz um controle baseado em PID, e esse controle leva em consideração o parâmetro de engenharia e a experiência do usuário. A soma das duas informações é que transformam as ações de ponta que estão acontecendo dentro do algoritmo. Tá? Uma outra coisa bem legal, uma outra forma bem legal que trata aqui de internet das coisas, que são soluções nossas, que é a capacidade de tornar o prédio, de tornar aquele processo, o galpão, enfim, do que estivermos falando, dentro de uma plataforma que tenha ubiquidade e mobilidade. O que é isso? Todos os elementos importantes, estação de carregamento, central de ar-condicionado, no breaks, CPD, elevadores, escada rolante, seja o que for, a gente consegue interagir com, por exemplo, o Telegram, que é o que está passando nesse vídeo aqui na minha apresentação, e o responsável ali do facility ou do prédio, o responsável daquele hospital, daquela escola, ele sabe em tempo real tudo que está acontecendo em seus equipamentos. Quantas pessoas tem, qual é a temperatura média, qual é o consumo de energia, qual é o nível de água que ele tem. Se faltar água, ele sabe que faltou água, quanto tempo de água de reservatório ele tem diante do público dele. Então, todas as informações que são previamente definidas no momento de implantação pelo nosso time de inovação e pelo time do cliente, ele passa a receber numa frequência que ele opta. Né? Então, eu quero receber todo dia 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 10 da noite. Então, esses reportes são passados para ele diretamente no Telegram ou WhatsApp. Por que isso? Para que ele não tenha necessidade de baixar no app, logar, procurar informação. A informação vem de forma facilitada para ele. Então, a gente pluga sensores, pluga tecnologia ou utiliza as próprias tecnologias que ele já possui de outros fabricantes de automação, alguma coisa que já esteja instalado lá nos últimos 2, 5, 10 anos, e aí traduz essas informações para um protocolo aberto, e através dessas informações a gente vai depurando e entregando para ele, para que ele não receba 100 e-mails e 100 informações, e sim uma informação que leve ele para uma real tomada de decisão ali de forma bem facilitada e rápida. A gente também possui uma solução de inteligência artificial para evitar a aglomeração, né? Então, hoje muito se fala sobre isolamento das mesas, reserva dos espaços, evitando essas aglomerações. E a gente também tem um algoritmo que é colocado dentro do sistema de CFTV do próprio cliente. Né? Se ele não tiver o sistema de CFTV, a gente implanta. Caso ele tenha o sistema de CFTV, a gente coloca no sistema de CFTV dele, e ele possui ali um algoritmo, uma inteligência que fica percebendo esses potenciais de aglomeração e interage com o time de facilities ou de segurança para poder dissipar e então manter a organização ali do espaço ou da prática daquele estabelecimento de acordo com as recomendações aí do momento da OMS, até porque toda hora a gente ouve que estamos no declínio, daqui a pouco tem um pico e volta, isso está acontecendo agora lá na Europa, como o Igor estava falando. Então, a gente acredita que a gente ainda convive aí por um prazo com todos esses procedimentos, né, de boas práticas em relação à não contaminação. Então, essa é uma ferramenta também que tende a não só ajudar, mas também a expor o nível de estrutura e de segurança que uma companhia tem para poder chamar de volta os seus colaboradores e mostrar para o mercado, mostrar para o seu nicho de negócio que ele pode voltar. Um exemplo disso são as escolas, né? Então, eu muito gostaria de ter meus filhos de volta na escola
sem risco potenciais à saúde deles e, de certa forma, toda a família, né? Na sequência, a gente tem uma outra aplicação que também conecta todos os sensores já existentes ou sensores novos, que trazem de uma forma mais interativa, de uma forma mais parecendo aí um cockpit, um dashboard, mostrando para ele todos os consumos de energia, de água, os picos, as tendências, total de público, mas de uma forma mais interativa, e aí sim num app já na mão dele, para que ele consulte a hora que ele quiser. Tá? E esses sensores, essas informações que a gente viu até aqui, são de sensores intercambiáveis, que é a fabricação nossa, que ele vai tomando forma de acordo com a necessidade que você tem. Então, se você quer monitorar uma escada rolante, a gente transforma um sensor desse num monitor de escada rolante. Se você quer monitorar uma estufa, se você quer monitorar nível de água no telhado, se você quer monitorar nível de tensão, nível de energia, seja o que for, a gente vai intercambiando, dando nome, dando função, propósito aos sensores e fazendo ele plugar com essas tecnologias que a gente viu até aqui, reduzindo necessidade de pessoas, custo e necessidade de pessoas, evitando risco em inspeções, evitando aí que a gente tenha perdas dentro do processo e maximizando, de certa forma, todo o empreendimento, toda a experiência do cliente. Tá? A gente também tem uma plataforma de energia que agrega estudos para poder acoplar e desacoplar os custos de energia conforme a quantidade de pessoas, conforme a movimentação de consumo energético. Então, se agora estava tudo fechado, sem consumo, aí volta o consumo gradual, qual é essa tendência, muda a tarifa dele, sugere sair do Mercado Livre, voltar para o cativo, sair do cativo, ir para o livre, mudar a condição tarifária. Então, todo o consumo de energia e toda a sua relação com as utilidades que promovem, né, a geração de consumo, o ar-condicionado, elevadores, etc., passa a ser estudado através de um algoritmo. A gente tem uma plataforma de controle de acesso que não só libera o acesso pelo celular ou pelo reconhecimento facial, mas também faz reserva de espaço, mesas, salas, phonebooks, auditórios e etc. Um terminal de reconhecimento facial plugado, conectado a essa plataforma que analisa a adoção de temperatura, máscara. Se você tiver sem máscara, você não entra. Se tiver com a temperatura não conforme, você não entra. Nesse vídeo aqui a gente consegue ver isso rodando em Pinheiros, aqui na sede da Sul América, onde o profissional está testando, ele tentando passar sem máscara, então o terminal não reconhece, não o libera, né, dá negativo no acesso dele. E depois, quando ele está em condições lá já com máscara, em condições normais de temperatura, e com a adoção de máscara e também com autorização do crachá, ele consegue fazer o acesso. E a gente pode também, sem o crachá, fazer todo o controle de acesso por facial e, via web, também criar convites para você visitar o meu prédio. E você chegar aqui já está com a sua foto, se você fez o upload da sua foto, da sua imagem. Então, ter todo o processo digitalizado e não necessariamente também ter uma recepção física. Tá? Aqui há o que eu acho que de atendimento para poder fazer também um cadastro local, caso você não tenha feito esse cadastro web. E por que tudo isso? Porque, e qual é o nosso desafio? Fazer além do óbvio, que a gente chama de óbvio, implantações de automação, de CFTV, de ar-condicionado. A nossa empresa tem, a PD7 tem manutenção e operação 24/7, tem implantação de obras e projetos, mas essas tecnologias e soluções de transformação digital fazem, além, né, do escopo natural, trazem soluções digitais que melhoram a experiência de todo mundo como um todo. Tá? O nosso objetivo é melhorar o ambiente do trabalho por inovação, para que a retomada seja, além de segura, seja mais confortável, mais rápida, mais dinâmica. Tudo agora é muito mais acelerado. Ajudar o nosso cliente a recriar o negócio dele, tá?
E muito além disso, reduzir os custos operacionais e estruturais de forma contínua, realizando o que é o propósito da nossa companhia, que é a inovação por um mundo melhor. Então, queria conversar um pouco o que a gente pensa sobre isso, porque insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, né? Esperar resultados diferentes, como o Einstein comentou. Era isso aí que a gente queria falar um pouquinho. Paulo, acho que deu para conhecer um pouquinho mais das tecnologias, das inovações que você tem trabalhado. Tem algumas várias perguntas aqui, eu vou repassar se o tempo permitir para a gente no programa, mas é importante que pelo menos uma ou outra seja respondida, e quem permanecer com dúvidas depois eu peço que diretamente contate o Paulo ou alguém da PD7 que está com a gente no Hope, ou então visite o da PD7 e clique lá para receber mais informações. Legal. Paulo, a primeira pergunta do Benami. Quanto custa um terminal desses e se serve para edifícios residenciais? Sim, ele serve para qualquer aplicação e esse terminal ele custa aproximadamente R$12.000. E pode ser alugado também com aproximadamente R$800 por mês com serviço de controle de acesso. Show. Também tem uma pergunta aqui, Paulo, vocês pensam na conexão e implantações desses dados para uma visão amplificada de Smart City? E ele complementa, já que esses sensores de infraestrutura, além de tecnologia digital, possam ser levados a nível bairro e cidade, como foi levantado pelo palestrante anterior. Na verdade, esse era o propósito inicial desses sensores. A gente, por exemplo, pode monitorar a vibração da ponte estaiada no Rio de Janeiro, da ponte Rio-Niterói, para chamar pontos de manutenção para as equipes de manutenção, deslocamento de encosta, bueiros que vão entupindo e depois, quando chove, a gente tem alagamentos, então a gente pode trabalhar previamente para evitar que isso aconteça. A missão desses sensores é isso. E o bacana é que a gente desenvolveu tecnologia intercambiável. Então, na verdade, ele é um Lego que a gente acabou de se transformar num sensor de bueiro. E o mesmo sensor acabou de se transformar num sensor de vibração de ponte. Legal. E para encerrar, para a gente permanecer dentro do tempo, uma pergunta do Carlos Cassani. Ele pergunta se vocês têm alguma tecnologia que permite identificar a preferência do consumidor, pelo mapa de calor, etc. Não sei se já tem algo assim em shopping, por exemplo. Sim, possuímos câmeras que faz o rastro, né, a trilha de comportamento por gênero e pelo próprio indivíduo. Então a gente consegue perceber que toda vez que aquele indivíduo entra, ele tem esse comportamento, ou indivíduos semelhantes àquele tem aquele comportamento de ir naquela gôndola primeiro, ou pegar um produto e não consumir. Enfim, a inteligência artificial para vídeo, que tem uma série, são mais de 50 parâmetros que podem ser depurados para entregar feedback para o negócio, para, por exemplo, o Boticário, Drogaria Pacheco, enfim, varejo. Legal. Bom, pessoal, vocês puderam ver aí que as tecnologias são várias e multissetoriais, né? Residencial, shopping, hotéis, enfim, todos escritórios. Então, eu sei que tem pessoas que atuam em todos esses segmentos aqui, algumas atuam só em um, outras atuam em vários. Eu peço para quem tem alguma dúvida, quem queira conhecer mais as tecnologias, enfim, se aprofundar, inclusive, em valores, como o próprio Benami questionou aqui, e também conhecer esses parâmetros, mais de 40 parâmetros que o próprio Paulo acabou de citar, eu reforço o convite para que vocês entrem em contato com alguém da PD7 ou com o próprio Paulo, ali na aba Pessoas, procura o Paulo Duarte, manda uma mensagem para ele ou para outro executivo da PD7 que está aqui e conheça mais, e também visite o lounge virtual da PD7, que lá tem uma apresentação, um videozinho, uma imagem bacana, um texto apresentando para vocês quem é a PD7, o que eles fazem um pouco, e um botãozinho de conheça mais. Então, reforço o convite para todo mundo e agradeço novamente a presença do Paulo aqui com a gente. Um grande abraço. Obrigado.